Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me um gole da vontade divina minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor e a reparação por todos e por cada pecado. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Eu dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, muito obrigado, todos que já estão conosco para essa palestra. Nós vamos falar agora na próxima palestra, que é a Santidade de Maria na Divina Vontade. E hoje é um momento especial que eu estou com a minha amiga Cíntia aqui, vou até mostrar ela. Aquela aqui. Oi, olá meninas, meninos e meninas. Então, a Cíntia veio lá da Bahia, pra cá para São Paulo, e deu uma chegadinha aqui na minha casa. Graças a Deus, a bondade de Deus que é infinita da Divina Vontade, que quando quer uma coisa, a Divina Vontade a consegue. Então, ela conseguiu trazer a minha amiga, que talvez a gente nunca ia se conhecer, Trouxe a minha amiga aqui para vir. Graças a Deus, é um milagre de Deus. Agradeço de todo o coração, a Maria que trouxe ela, foi uma graça de Deus, mas por meio de um instrumento de Deus também, que é a Maria. Então, se a Maria ouvir esse vídeo, ela vai receber o agradecimento aqui também no vídeo. Deus abençoe ela, que trouxe. Então é isso, vamos lá. Então, falar de Nossa Senhora é um presente. Tanto tem um livro dela aqui, que é o livro da Virgem Maria no Reino da Divina Vontade. Através desse livro, que é os 31 dias com Maria no Reino da Divina Vontade, a Virgem Maria no Reino da Divina Vontade, com Maria no Reino da Divina Vontade, depende, cada um chama de um jeito. São 31 dias de reflexões dadas pela própria Nossa Senhora, falando sobre a Divina Vontade, como a Divina Vontade fez tudo na vida dela, como que aconteceu a encarnação do Verbo, por meio dela, qual foi o jeito todo que foi necessário, para que Jesus viesse na Terra, as condições para que Jesus viesse na Terra dependeu disso, do Fiat de Nossa Senhora. Se ela não tivesse colaborado, porque Deus, ele usa das pessoas, ele quer usar o seu projeto na Terra em função do ser humano. Então ele usa o ser humano para isso. Então isso ele deixa muito claro. Então ele precisa das pessoas para poder acontecer os projetos dele na Divina Vontade. Nós somos a base, a vontade humana, ela é a base para que Deus se manifeste, em nossas vidas. Ele manifesta sozinho, ele disse que ele sozinho manifesta na criação, que todo o fiat da criação foi totalmente sozinho, ele não precisou de nós para fazer, mas agora ele precisa da gente. Ele, para fazer o resto, é em função de nós. Então, a parte da encarnação, ele precisou de Maria, E a parte da santificação, o terceiro fiat agora, que são 3 fiats que ele faz, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para concretizar o trabalho da criação completa. Porque o ser humano, ele fala que não foi concretizado. A única obra concretizada humana de Jesus é Nossa Senhora. Nossa Senhora, ela é a única obra humana, a única criatura humana criada por Deus, concretizada até o fim. Então, vocês têm noção do que é Maria?
E aí depois de Maria, a Luísa. A Luísa, né, hoje ela anda na glória. Hoje ela está na glória, com certeza, e é uma obra concretizada de Deus, na divina vontade. E somos agora convidados a sermos para entrar nesse reino, nesse triunfo da criação, que é o sonho de Deus para todos nós. Então, por isso nós vamos falar desse triunfo, desse desejo de Deus que é em Maria, tá bom? Vamos lá. Então vamos começar aqui, né? Eu coloquei uns textos aqui, a gente vai estar lendo e vamos estar meditando. Luísa disse: todos esses... Não, acho que está errado aqui, está na ordem errada. Peraí. Luísa disse, mas se voltar aqui. Deixa eu ver aqui que está errado. Era para estar certo. Deixa eu entrar no outro programa aqui para ver o que eu fiz de errado aqui. Estranho. Acho que eu apaguei um dos slides. Eu vou entrar no texto aqui para ver direitinho, que deu algum problema aqui no meu slide. Não tem problema, acontece. Porque ficou meio fora, né? Porque eu quero começar desde o início, né? Que ela começou a falar. Deixa eu ver se é isso mesmo. Da onde eu tirei aqui que eu vou ver. Aqui, ó. Eu vou colocar aqui o trecho para vocês do principal aqui. E vou ler aqui a primeira parte no texto do Padre Sérgio, que eu tô lendo, o Padre Sérgio Pellegrini, que fez um livro sobre a santidade, os santos na divina vontade. Então eu tô tirando desse livro a base das minhas palestras. Então é assim: continuando em meu estado normal, tá? É o volume 13, o trecho do dia 19 de abril. Agora o ano aqui que eu não sei qual que é, mas é volume 13, 19 de abril de alguma coisa, porque faltou o ano aqui. Continuando em meu estado normal, encontrei-me fora do meu corpo, dentro de um jardim. Então ela está lá fora do corpo e ela apareceu dentro de um jardim, onde pude ver a rainha mãe sentada em um trono muito alto. Eu estava ardendo de desejo de subir e beijar sua mão. E enquanto tentava decidir se deveria ir, ela veio ao meu encontro e me deu um grande beijo no rosto. Quando olhei para ela, vi que ela tinha um globo de luz dentro dela e que dentro dessa luz estava a palavra Fiat. Né? À toa que eu coloquei essa imagem de Nossa Senhora com a palavra Fiat, com um globo no coração. É exatamente a visão da Luísa, né? É a imagem que eu coloquei no vídeo. Quer ver? Aqui um globo de luz no coração. Escrito a palavra Fiat. Sim. Então, essa imagem aí que a gente está colocando aí foi a imagem dessa visão, tá? Que fizeram da Nossa Senhora com o coração, com um globo de luz e no centro a palavra escrito, a palavra Fiat. Então, desta palavra fluíram muitos mares intermináveis, diferentes. Mares de virtude, de graça, magnanimidade, de glória, alegria, beleza e tudo o que a nossa Rainha Mãe contém. Aí agora eu continuo o texto onde está aí. Vamos lá. Aí continua daqui. Desta forma, todos esses mares estavam enraizados naquele Fiat, e desse Fiat todas as suas bênçãos começaram. Ó Todo-Poderoso, frutífero e santo Fiat, quem pode te entender? Eu me sinto estupefata. É tão impressionante que não sei o que dizer, e por isso tenho que parar.
E aí Maria vem e fala: minha filha, toda a minha santidade fluiu da palavra fiat. Eu não me movi nem mesmo para respirar, ou dar um passo, ou fazer uma única ação, nada, senão de dentro da vontade de Deus. A vontade de Deus era a minha vida, o meu alimento, o meu tudo, e produziu em mim santidade, riquezas, glórias e honras, e não honras humanas, mas divinas. Minha filha, repetindo aqui, quanto mais a alma está unida com a vontade de Deus, mais você pode dizer que ela é santa e amada por Deus. E quanto mais ela é amada, mais favorecida ela é, porque a vida desta alma nada mais é que a reprodução da vontade de Deus. Gente, olha que coisa incrível, né, que ela está dizendo, né? E como ele pode não amar se ela é a mesma coisa que ele é? E por isso que você não deve olhar o quanto ou o pouco que você faz, mas sim se o que você faz é querido por Deus. Gente, é muito incrível esse trecho. Muito incrível. Porque o Senhor olha mais para as pequenas ações. Então, gente, é muito incrível. Então, vamos meditar esse trecho com a Nossa Senhora para entender o que ela quer dizer, porque é justamente isso que ela vai falar, da simplicidade, né? E Nossa Senhora, ela era a mais pequena de todas. Jesus vai falar, a gente vai ler o trecho também continuando, aonde ele vai falar que ela era a mais pequena de todas. De todas. E a gente acha que Nossa Senhora era, né, um nada, né? Um silêncio total, uma pessoa estática, né? Pelo que pouco que a gente lê no Evangelho, as pessoas pensam, não tem boca para nada, né? E pelo contrário, né? Ela tem boca para mandar os aqueles servos obedecer Jesus né, e o próprio Jesus obedecer ela, né? Então, assim, você vê que ela obedece a Deus totalmente. Tudo está em volta do que Deus quer. Ela sabe o que Deus quer, né? E aí, no primeiro momento, né, eu já meditei aqui que Nossa Senhora é quem deu o ponto inicial da missão de Jesus, dos milagres de Jesus, por isso mesmo, né? Por causa que ele deu para ela a honra dela ser a Senhora Obediência, né? Deu a ela a honra de ser a própria Senhora Obediência. Então, quando ele obedeceu ela falou assim, filho, não tem mais vinho. Então, era justamente o pontapé. Ele queria dar honra para ela, para poder mostrar ela como a Senhora Obediência. Então, vocês têm noção? É uma coisa tão grande. O amor que Jesus tinha pela própria mãe dele e o cuidado que ele tinha por causa dela ser essa alma identificada totalmente com a vontade divina. Ela e a divina vontade eram a mesma pessoa. Você imagina, ele só desceu em Maria, ele fala claramente, ela fala no livro dela, ele só desceu em Maria. Então a gente já falou aqui, mas nessa palestra como ela é especial para isso, para falar da divina vontade, o que está escrito no livro do céu, né? E o livro dela faz parte do livro do céu, né? Está englobado, que tem a mesma função de trazer você para o reino, né? Então, quando Jesus ele estava lá na Trindade Santíssima, né, ao olhar para a terra, ele não via nada que identificasse a ele, apesar da criação ser toda identificada com o Criador, né? A criação estava toda em ordem diante da divina vontade. Mas, por causa do ser humano, que era quem deveria ser o dominador de tudo, ele não estava em conformidade com a vontade divina, né? O ser humano não estava. Então, a casa do ser humano era a terra, é a terra. Deus criou toda a criação para que o ser humano morasse. E ele deveria ser o rei da terra, o ser humano. E como ele olhava para a terra e não via esse ser humano, né, configurado à divina vontade, ele não podia vir. E as criaturas, né, os animais, as árvores, as montanhas, os elementos da natureza, sentiam essa tristeza no coração e clamavam para que Deus viesse, né, um dia para poder eles conhecer o Criador, né, pudesse vir. Eles conheceram no momento de Adão, antes de Adão pecar, mas depois ficaram com saudade também. O sol ficou com saudade de Deus, imagina, gente, o céu ficou com saudade de Deus, o mar ficou com saudade de Deus. Eles não tinham mais
eles estavam totalmente tristes, mesmo que Deus estava fazendo tudo ali. A divina vontade é que regia, né, toda a ordem da natureza e é quem rege até hoje. Mas mesmo assim, a natureza também queria glorificar o seu Criador e com ele aqui, com ele podendo visitar a Terra. E ele não se sentia capaz de visitar a Terra. Não podia visitar a Terra porque a Terra era estranha para ele, né? Aí você fala que é absurdo, mas ele é dono, né? Jesus não conseguia vir, né? Imagina, ele é dono de tudo, ele que criou tudo, ele não pode pisar na própria terra que ele criou. Que absurdo, a gente para pra pensar, né? Mas foi ele que disse, Nossa Senhora disse. Se a gente for mais entrar nisso daí, a gente vai entender que essa falta que a gente sente quando a gente não conhece a Deus, esse vazio, vamos dizer assim, sim. na alma, é justamente essa falta de Jesus estar na terra, sendo assim, né? Tendo o livre-arbítrio do ser humano, né? Tendo a vontade unida, no caso, né? Então, ele está hoje na Terra, né? por causa de Nossa Senhora. Mas naquele momento, por que a Terra estava daquele jeito, né? No Antigo Testamento. Porque assim, porque eu queria Porque cortou. entender uma coisa Não. na outra, né? Tipo assim, esse Cortou. vazio, né? Que a gente sente. Sim. Que até uma vez, eu lembro que a Michelle até comentou uma vez no grupo, que é como se a gente sentisse saudade, né? Assim, Sim. de Deus. Sim. A gente sentisse saudade de Deus. Então, quando a gente vai tomando posse, vivendo na divina vontade, essa saudade ela vai sendo preenchida, vamos dizer assim, né? Ela vai sendo... Sim, vai sendo preenchida, né? sim. Por aquele vazio que a gente não dava antes. Tipo, a gente não dava louvor antes, né? A gente não tinha esse conhecimento da divina vontade. E agora a gente conhecendo, Deus ele vai preenchendo o vazio da nossa alma e ele acaba sendo tudo, né? Inteiro. Sim. Em nós. Sim, então, com certeza. Então, assim, o que eu, né, daí eu tô falando aqui antes de Nossa Senhora, como que era antes, né? Que é o que eu, no caso, o que eu tô dizendo é isso. Então, assim, antes de Nossa Senhora, depois do pecado de Adão, antes de Nossa Senhora nascer, então, Deus, ele não podia vir. Deus não podia descer aqui, ele não se sentia à vontade aqui. Ele mandava pelos profetas, né, as informações que ele queria. Moisés teve que subir na montanha para poder receber as pedras da lei. Teve que subir na montanha, rezar muito tempo, ficar 40 dias lá, rezando para poder ele ter direito de receber os 10 mandamentos. Então, você vê, Jesus que disse isso para Maria, para Nossa Senhora, né? Que revelou isso para ela, e ela revela para a gente. Quando Nossa Senhora nasceu, ela nasceu já imaculada e ela já tinha o dom da divina vontade logo, desde sempre, porque ela vai falar no livro dela que ela ficou conhecendo antes de descer para a terra, ela ficou conhecendo toda a verdade sobre o pecado de Adão, sobre o Fiat, né, sobre a divina vontade, sobre o projeto de Deus. Deus contou tudo para ela. Aí você vai falar assim, mas que incrível, a gente já falou aqui sobre Nossa Senhora, mas a gente vai ter que falar de novo. Mas que incrível, como que pode ela, né, a gente ouve falar que ela foi escolhida, uma mulher que estava na terra como todo mundo, e ela foi escolhida depois, um dia com 15 anos, o anjo apareceu e falou com ela, olha, você quer ser a mãe do Salvador? Então a gente pensa que é só isso, que é isso que está na Bíblia, né? Mas não é só isso. Ela, por ser ela é a mãe de Jesus, a mística Cidade de Deus explica que ela é uma alma que foi guardada no céu, reservada, né? Que ela foi criada no mesmo instante em que Jesus foi criado. Então, tipo assim, lá no projeto de Deus, na divina vontade, ele pensou assim, vou, né, criar uma imagem, uma criatura, a imagem e semelhança. A minha imagem e semelhança. Quando ele pensou nessa criatura, ele pensou nele mesmo, Jesus, né? Em criar o meu verbo. Eu vou criar o meu verbo, que ele vai ser uma pessoa humana. E o meu verbo vai ser rei de uma nação, de um reino. Então vai ter outros como ele. Ele é o molde e os outros vão ser moldes dele, vão ser cópias dele. Eu quero cópias dele, do meu filho. Mas eu vou colocar o livre-arbítrio em cada pessoa para que todos tenham sua personalidade. Mas na hora que ele pensou no verbo, ele pensou na mãe do verbo, automaticamente.
não tinha, né, no projeto de Deus não tinha lógica. No projeto que a gente sabe que é o homem e a mulher, tinha que ter a mulher, tinha que ter a mãe. Então, da onde que ia vir esse verbo? Da onde ele iria originar? Para ele ser material, tinha que originar de alguém. Então, da onde que ia vir? Então, no momento em que ele criou o verbo na mente dele, no projeto inicial, tinha que ter a rainha. Tinha que ter o modelo feminino, materno. Tinha que ter o materno, o espírito materno, né? Então, ele criou os dois juntos. Então, ela ficou já criada na mente de Deus como ela deveria ser. A primeira de todas as mulheres. A primeira mulher criada no projeto inicial de Deus é Maria. Então, ela também ia ter as cópias dela. Mas ela ia ser gerada no momento correto em que Jesus iria surgir na história, nesse contexto do pecado. Porque tinha dois contextos. Tinha um contexto em que não ia ter pecado se Adão não tivesse passado no teste. Se Adão tivesse passado no teste, Jesus ia ter vindo através de Maria do mesmo jeito, mas na pureza, na santidade, não ia ter pecado. Então ele ia vir glorioso aqui para cá, né? Mas como teve o pecado, aí no caso Maria, ela nasceu nesse tempo que Jesus ele achou que era importante nascer, que era o tempo lá dos romanos, nesse período que passou todos esses anos, 4.000 anos para ele nascer. Passou 4.000 anos após Adão, que foi o tempo que ele planejou vir, né? 4.000 anos depois. Não, 4.000 anos depois de Adão. Então aí ele veio. E nesse momento é que Nossa Senhora nasceu. Estava projetado que ela ia nascer. Então ela é imaculada por causa que ela nasceu antes do pecado. Não tinha pecado. Então, no momento que ela foi criada, né, não tinha pecado, porque ela é a primeira mulher. Então, por isso ela é Imaculada Conceição. Ela não participou. Ela não é pós-Adão, ela é antes de Adão no projeto. Então, assim, ela não participou dessa história. E por ela ser a primeira, era correto Deus explicar para ela tudo. E ele explicou, contou tudo para ela. E aí agora você vai para a Terra, você vai ter a sua experiência, né, humana na Terra, vai viver na Terra. E aí você vai escolher o que você quer, né? Já fala para mim o que você quer. Ela já na hora falou, antes dela nascer. Eu não quero viver isso que o Adão fez. Eu não quero. Você tem certeza isso mesmo? Não quero. Vou deixar a minha vontade humana aqui. A vontade humana que atrapalhou ele, não foi? Então a minha fica aqui no céu. Eu nem vou com vontade humana para a Terra. Você deixa eu sem vontade humana. Não é que ela nasceu sem vontade. Ela nasceu com a vontade dela, mas só que ela já nasceu com a vontade dela aprisionada e amarrada nos pés do trono de Deus. Né? Então ela já nasceu nessa condição, porque ela decidiu antes de vir. E há uma crença na igreja nossa que todas as almas têm essa conversa com Deus antes de vir para a Terra. Que ela também, do jeito que ela tem, a gente também tem, mas que a gente não recorda, né? E que a gente também faz escolhas antes de vir para a Terra, né? Mas só que daí é apagado essa memória, quando a gente nasce, é apagada essa memória, e daí Deus vai direcionando a nossa vida para que possa as coisas serem na pureza da nossa liberdade, para que a gente possa viver a nossa vontade pessoal. Ele não quer que a gente não tenha vontade nossa, mas só que a nossa vontade ele deixa a gente livre, se a gente quiser entregar para ele. É livre, não é uma coisa que você é forçado. Você faz se você conhecer a Deus, amá-lo e falar, é melhor o Senhor decidir por mim, porque eu não sei nada. Eu não sei decidir nada por mim. Então esse processo todo ser humano faz. Todo ser humano faz esse processo. De chegar um momento para o Senhor, eu não estou sabendo fazer as escolhas da minha vida, não. Tudo que eu escolhi, parece que eu não sei fazer escolha. Eu preciso de ajuda, né? Eu preciso de ajuda. Mas só que agora a gente tem a divina vontade. A gente não tinha a divina vontade. O livro do céu não existia. Agora a gente tem esse livro do céu. Antes, o que tinha? O ser humano tinha aquela busca interior, que ele buscava uma identificação com Deus, para servir um Deus,
para adorar um Deus, porque o ser humano tem essa coisa desde da sua natureza, de adoração. Ele é um ser para adorar, ele é feito para adorar. Então, ele é feito, falta Deus dentro do ser humano, tem um buraco bem grande lá dentro, que a gente fala que é o lugar onde cabe Deus, que é o amor de Deus que está, né, que está em todo lugar, mas que a gente não tem dentro de nós, porque a gente tem que fazer esse encontro. Deus, ele quer que a gente encontre isso. E pode acontecer esse encontro em qualquer idade, em qualquer circunstância, pode ser desde criança até quantos santos que encontraram Deus logo quando crianças, né? Que morreram crianças porque encontraram. Então, tem toda uma caminhada. Aí a gente fica meio assim, se sentindo... Eu já conversei muito com Deus sobre isso. Eu fico muito assim, sentindo muita assim, confusão. Por causa assim, como que um encontra Deus antes e o outro não. Então, né? Não, mas e aí engloba as escolhas dos pais também. Né? Porque se o pai e a mãe não ensinam, o filho nunca encontra Jesus, nunca encontra Deus. Então, a gente fica sempre um pouco questionando a Deus. Por quê? Por que tem essa diferença? Por que todos os seres humanos nasceram numa mesma igualdade? Para que todos pudessem te encontrar, né? Igualdade de condições humanas de viver. Agora, eu nasço numa família onde Deus nunca foi nem lembrado, com certeza, né? Não quero somar mais negócio. Com certeza alguma coisa está errada. Deus fez um plano errado aí, né? Se a gente para pensar e fala, nossa, não é possível, tem alguma coisa errada, porque se ele quer que todo mundo encontre ele, eu já questionei isso muitas vezes para Deus, mas aí ele vai explicar que a culpa não é dele. Ele de verdade, ele deixa a gente livre. E as escolhas também dos nossos pais em direção aos filhos, tá? Em direção aos filhos também. Isso é uma coisa da justiça. Tem muitos pais que ensinam os próprios filhos depois que crescem, e eu mesmo digo pelo meu, entendeu? Porque tem pai, que tem pessoas que foram criadas na igreja, mas depois que crescem, parece que... Não, o mundo, né? Porque não é só o pai, né? Tem um mundo também, né? Tem um mundo também. O mundo também contamina a mente da pessoa. Então, assim, aí a gente, conversando com Deus, Deus vai explicando no livro do céu que ele não tem culpa disso, que a justiça exige que tem o Deus, ele tem uma perfeição de atributos. Tá? Ele fez tudo o que precisava. Ele fez tudo o que precisava. Ele deu iniciativa em todos os âmbitos para que a gente pudesse encontrá-lo. Mas só que ele deu a liberdade para nós. E nós somos filhos dos nossos pais. Por que nós somos filhos dos nossos pais? Por que os pais eles têm poder sobre a nossa vida, os pais humanos? Por causa do pecado. Por causa que ele vai explicar uma coisa que eu nunca contei aqui, isso é inédito, né? Uma revelação de Jesus. É inédito. Ele falou claramente, tá? Que deu a entender no livro do céu pelo conhecimento que a gente lê, a gente vai tendo esse conhecimento, Deus vai revelando, né? Vai abrindo a mente da gente, que o ser humano, ele tem essas consequências, né? Da criação dos pais humanos, porque Adão e Eva, quando comeram a fruta e pecaram, o desejo deles era justamente esse, de passar à frente de Deus, no que se conferisse à criação humana. E quando a Eva comeu a fruta, o objetivo dela era ser mãe. Era ser mãe. Mas mãe do jeito dela, sem Deus. Ela não queria a colaboração de Deus. Entendeu? Eu quero ser mãe e eu não quero esperar de Deus a hora de eu ser mãe. Eu quero ser mãe na hora que eu quiser. Então, na hora que ela comeu o fruto, ela queria ser como Deus. Ser como Deus. Deus pode criar, eu também quero criar. Na hora que eu quiser, quando eu quiser, do jeito que eu quiser, da forma que eu quiser. Então, nesse pecado é que a culpa recaiu e a gente vive nessa condição que hoje nós herdamos dos nossos pais. Todos os atributos de pecado, consequências do pecado, vêm dos avós, bisavós, toda a geração humana vem em decorrência dessa degeneração constante.
por culpa da escolha de Eva lá atrás. Numa liberdade muito grande que ela teve, que ela tinha consciência que ela não podia fazer aquilo, ela foi avisada e ela mesmo assim, tendo conhecimento da divina vontade, ela sabia muito bem, ela tinha o dom da divina vontade, ela sabia muito bem, né, mais ou menos a consequência, ela tinha noção da consequência, porque Deus tinha deixado claro para ela e para Adão. Então, quando ela decidiu, eu quero ser mãe na hora que eu quiser, quando eu quiser, é a mesma coisa que está acontecendo com o feminismo hoje, quando a mulher está brigando, querendo abortar, porque ela quer tomar conta do próprio corpo. Então, você vê que o pecado ele caminha geração por geração e culminou agora numa maldade muito grande hoje em dia por causa do aborto. Então, o aborto ele é o auge do efeito do mal ocasionado por Eva, Então, dessa realidade. Então, se for assim, Eva não tinha essa maldade, só que depois que ela cometeu o pecado, né, que ela comeu, que ela desobedeceu a Deus, aí entrou o mal dentro dela, no caso, né? Entrou, só que daí ela, na hora que ela decidiu pecar, mesmo assim, antes de comer a fruta, ela já tinha decisão. Porque já tem um livre, né? Sim, ela já tinha decisão do que ela queria. Ela só comeu porque ela falou assim, é isso que eu quero. Então, independente se ela comesse ou... comi e aí entrou o veneno. Não, ela decidiu. Só pela decisão, foi a decisão dela. Decisão, no caso, né? O pecado está na vontade dela. Na vontade. A vontade do que ela decidiu fazer. Entendeu? O fruto era só um instrumento pelo qual ela ia fazer o que ela queria. Mas a vontade dela foi contaminada. Sim. Foi enganada por Satanás. E aí ela deu no que deu. Aí ela assumiu, Deus deu para ela o poder que ela queria. Sim. Então, já que você quer, então, toma. Porque ele dá o livre-arbítrio. Você decidiu, né? Toma. Agora aguenta as consequências. Só que daí, ao mesmo tempo que ele aconteceu isso, ele vai e faz uma profecia. Não faz a profecia? Eis que uma mulher lhe pisará a cabeça, serpente. Né? Fala para ela se maldita. Que aí uma mulher virá e ela vai pisar na sua cabeça. Aí é quando vem a genealogia de Nossa Senhora, né? Entendeu? Entendi. Aí, nesse momento, Deus ele já deu a salvação. Ele viu que por meio de uma veio pecado, ele já deu, nesse momento, em Gênesis, já nos primeiros capítulos de Gênesis, ele já profetizou o Messias. Profetizou a vinda de Maria. Já estava desde o primeiro livro do Gênesis da Bíblia, Maria já estava profetizada. O nome dela já estava, né, falado, né, proferido por Deus. Então, é muito incrível a história de Maria. Assim, se a gente for mergulhar na história dela, desde o princípio até o fim, a gente vai ficar aqui por toda a eternidade falando, porque é muita coisa. No céu a gente vai conversar muitas vezes só sobre Maria, só sobre os atributos dela, sobre toda a decisão que Deus fez em função a ela, tudo que Deus fez na vida dela, como ela produziu tudo, como foi feito. Né, o resultado do Fiat na vida de Maria é incrível. É incrível. Tanto que em toda a Bíblia, desde Gênesis até a vinda, né, e até Apocalipse, mas desde todo o Antigo Testamento está velado a pessoa de Maria e de Jesus nos personagens, tá? Maria ela está em várias mulheres, né? E Jesus também está em vários homens. Então toda a personificação dos homens, né, sacerdotes, é Jesus. Todas as mulheres que são aquelas mulheres mães, né? Que por exemplo, as mulheres, a mãe do Samuel, né? A Ruth, a Raquel, a Judite, né? Todas essas mulheres, elas são representação, todas veladas de Maria Santíssima. Então, Jesus e Maria ficam velados nesses personagens até surgirem eles próprios. Então, aí surgiu eles próprios, aí a gente conhece toda essa realidade que eles existem. Mas então, né? Sendo assim, porque assim eu já li um pouco da vida íntima, e fala assim que Jesus ele veio porque já veio de antes, né? Já veio pelos profetas, por outros que vieram, só que o povo não aceitou, o povo não reconhecia. Então a última alternativa foi Deus enviar o seu filho, né? Sim, ele foi mandado as mensagens dele, né? Os profetas foram palavras, né, do verbo, o próprio Jesus quem comunicou com eles. Tanto que até eu estava ouvindo uma homilia do padre esses dias, o padre falando, né, que
os 3 rapazes que estavam na fornalha ardente representavam a Santíssima Trindade, e o quarto que aparecia era o Jesus encarnado, né? Que era o Jesus. Então 4. Então muito interessante, né? Que é a representação da Santíssima Trindade de Jesus nesse episódio da história de Elias, né? De Elias? Então vamos... Acho que é de Daniel. No livro de Daniel, dos 3 jovens. Se for para você... Isaac, né? Pensar, Jesus, tipo assim, Jesus já tinha vindo nos outros personagens antes, você refletiu, né? Sim. Então aí ele veio, né? Veio a última. Então agora não tem mais. Tipo assim, né? Porque ele já veio antes. Então ele está presente na Terra pela Eucaristia. Presente na Terra, na Eucaristia. Né? Ele nunca deixou a gente, nunca mais. Desde quando ele veio na Eucaristia, nunca mais ele deixou a gente, nunca mais. Então, assim, aí agora ele está presente, né, no meio de nós, e dentro de cada um de nós ele está buscando entrar, vivos, né? buscando entrar dentro da gente, né, viver na gente. Os tempos vivos, como você Sim. fala, né? Sim. A gente, no caso, quando a gente não tiver as espécies, a gente já é o tempo vivo, porque Jesus já está dentro da gente. Sim. Através da essa é a visão. Então aí que está falando aqui no trecho, né? Quanto mais a alma está unida e unificada com a vontade de Deus, mais ela pode dizer que ela é santa e amada por Deus. E quanto mais ela é amada, mais favorecida ela é, porque a vida desta alma nada mais é que a reprodução da vontade de Deus. Aí você pode perguntar assim: nossa, mas assim, ela só é amada se ela está unificada com a vontade de Deus? Então Deus só ama a alma porque ela está unida na vontade de Deus? Aí você vai falar, aí vamos pensar comigo. Ele ama todos porque todos estão na vontade de Deus. De uma certa forma, só por você existir, quem está mantendo você vivo é a divina vontade. Independente da sua aceitação ou não, né? Independente da aceitação. Então, independente, você estando vivo, você está respirando, Jesus está mantendo a sua respiração. Sim. E o que mantém a sua respiração é o amor de Deus. Seu Fiat, esperando o Fiat de cada um. E aí a respiração, né, a sua respiração é Jesus quem está mantendo. Sim. É o amor de Deus. Você está entendendo? Você, quando você respira, cada respiração é eu te amo de Deus. Então, você falar para mim que você não é amado é uma vergonha. Com certeza. É uma vergonha alguém falar que não é amado por Deus. Porque o fato de você estar, eu te amo, Jesus está falando eu te amo para você, Deus está falando eu te amo, o Criador está falando eu te amo. Ele está batendo, né? Querendo entrar para fazer morada na gente. Então, ele está falando eu te amo, eu te amo. Está esperando. Eu te amo. Eu te amo. Cada respiração sua, cada batida do seu coração é ele falando eu te amo. Então, quando esse Fiat é completo em toda a humanidade, é quando Jesus vai ter acesso. Olha lá, a máscara. Pega a máscara dela lá. Lava no banheiro lá depois. Um sabonete. Ai, Jesus. Vai lá dar pra ele outra. Deixa eu pegar. Então, aí aqui, né, o que ela tá falando aqui, quanto mais ela é amada, mais favorecida ela é. Então, aí você pode ser muito mais amado por Deus. Você já é amado por Deus. Mas você pode ser muito mais amado por Deus se você for, né, corresponder a essa criação. Corresponder a essa graça de você viver na divina vontade, de você viver em função da vontade de Deus, quando você corresponde. Porque nada mais é. Viver na divina vontade é corresponder a Deus, ao que Deus deseja. Deus, ele tem um projeto que ele tem inicial, de que você tivesse esse buraco preenchido por ele, né? Esse buraco preenchido por ele, né? Então, se tem essa realidade desse buraco ser preenchido por ele e você preenche, então você está dentro da divina vontade. Se você
se refere a Deus, que é o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, colocando Deus no devido lugar, né, de respeito que Ele merece. Você agradece a Ele por tudo que Ele te deu. Você reconhece que você só respira porque Ele quer, né? Você começa a ter esse entendimento e voltar o seu coração a Deus, voltar a sua atenção a Deus nos momentos de oração, que são momentos que você para refletir em Deus. É isso que Ele quer de você. Ele não quer que você pare a sua vida para ficar o tempo todo orando, o dia inteiro, não. Né? Não é essa a intenção de Deus, você fique rezando o dia inteirinho. Nunca foi, nunca vai ser essa a intenção. Deus, Ele fez um mundo inteiro pra gente cuidar, gente. Ele fez um mundo inteiro pra gente. Ele falou para Adão, vai trabalhar, vai cuidar desse mundo aí, né? Você que vai cultivar essa terra, vai cuidar, vai trabalhar, né? Então, quando chegar o 7º dia, você volta pra gente conversar. Durante a semana, de manhã cedo, você agradece porque você acordou e à noite você agradece porque você chegou ao fim do dia. Né? E fica o dia inteiro, né, envolvido nessa presença de Deus que está olhando o que você está fazendo. Ele está vendo tudo que você está fazendo no seu serviço, na sua casa e tudo mais. Quando chegar o 7º dia, é o dia que a gente vai ficar junto o dia inteirinho. Nesse dia é para você descansar, né, curtir, mas só que tem um tempo para mim. Tira pelo menos 1 hora desse dia todinho ou mais para mim. Era isso que Deus tinha, o plano original. Um plano perfeito, não tinha nada de errado. O ser humano é que encrenca com tudo. O ser humano é uma porcaria, ele encrenca mesmo. Então a gente tem que entender isso, né? Então, pela sua infinita misericórdia, a gente está aí sendo chamado para viver essa divina vontade, né? E quanto mais ela é amada, né, mais favorecida ela é, porque a vida desta alma nada mais é do que a reprodução da vontade de Deus. Então a vida dessa alma é a reprodução da vontade de Deus. Ela só está viva porque Deus está dizendo eu quero, eu te amo, eu quero, eu te amo. E é por isso que você não deve olhar o quanto ou o pouco que você faz, mas sim se o que você faz é querido por Deus, está no projeto de Deus, né? Tá lá nessa realidade. Deixa eu voltar aqui no trecho porque eu ia falar também essa parte. Minha filha, toda a minha santidade fluiu da palavra fiat. Eu não me movi nem mesmo para respirar ou dar um passo ou fazer uma única ação, nada senão de dentro da vontade de Deus. O Alisson, ela tá sentada aí, pega outra cadeira lá para ela sentar. Minha filha, toda a minha santidade fluiu da palavra fiat. Eu não me movi nem mesmo para respirar ou dar um passo ou fazer uma única ação, nada senão de dentro da vontade de Deus. A vontade de Deus era minha vida, meu alimento, meu tudo, e produziu em mim santidade, riquezas, glórias e honras, e não honras humanas, mas divinas. Então é muito importante a gente entender isso. O que o Fiat produziu na Nossa Senhora. E ela não fazia nada fora da vontade de Deus. Então ela sabia toda essa história do Adão que ele tinha aprontado, a Eva tinha aprontado. Ela decidiu não fazer isso, né? Ela abriu mão até mesmo de ser mãe para poder dar toda a vida dela para Deus. No caso de Maria Santíssima, ela falou assim: já que eles não deram nada para o Senhor, eu vou dar tudo. Eu vou dar a minha vida inteirinha para o Senhor, né? Então ela foi consagrada com 3 anos, foi para o templo e viveu inteiramente para a vontade de Deus, para dar para Deus tudo. Mas ela trabalhava bastante lá no templo, cuidando, fazendo bordado, estudando, tudo. Mas Deus olhando para ela olhando para Deus. Ela sentia essa presença de Deus o tempo todo olhando para ela. É linda a história dela. Ela contando como que era lá o templo, né? Então, tudo cooperava na vontade de Deus. Ela tinha o centro, Deus era a vida dela. O que aconteceu? Nós somos o centro da vontade de Deus. Ele existe quase praticamente por causa de nós, né? É um absurdo eu falar isso, mas é verdade, né? Ele colocou como centro da vontade dele, da existência dele, nós. Ele quis fazer isso. Ele falou assim: eu vou criar uma criatura, a minha imagem e semelhança, e para ela eu vou dedicar tudo o que eu sou, tudo o que eu tenho.
eu não vou criar e vou jogar ela. Não, eu vou cuidar desse ser, desse mundo para ela. Eu vou cuidar, eu vou dedicar. Então Deus é praticamente, ele fala no livro do céu, é praticamente como se nós fôssemos o Deus de Deus. Eu já falei isso antes. Que ele colocou como se nós fôssemos o Deus dele. Do mesmo jeito que nós o adoramos, ele nos ama nessa adoração também. Acreditem se quiser. Ele vive para nos fazer felizes. Ele vive para isso. Ele é o esposo da nossa alma. O que o esposo faz com a esposa? No casamento, um casa com o outro para fazer o outro feliz. Eu caso com meu esposo para fazer meu esposo feliz. O meu esposo casa comigo para me fazer feliz. Deus, ele é nosso esposo. Não é à toa que vai ser a núpcia do Cordeiro, porque vai concretizar essa liberdade dele poder fazer você feliz. E você ser feliz com ele e você fazer ele feliz. Esse é o triunfo da criação. Então Nossa Senhora vivia esse triunfo da criação. Ela era o triunfo de Deus. No livro dela, ela mostra claramente, Jesus fala claramente quem é ela. Você é o meu triunfo. Maria, você é o meu triunfo. Você é o meu sonho realizado. Eu vivo para você e você vive para mim. Eu te adoro e você me adora. Eu te amo e você me ama. Somos um só. E ele fala que ele quer dar tudo. Ela não tem nada fora do que é dele. Tudo que ele tem, ele dá. Tudo, tudo, tudo. E ele quer uma criatura que possa estar na mesma igualdade com ele. Imagem e semelhança. Ele não quer se sentir aqui. Ele quer se sentir aqui com a gente. Mas sempre ele vai estar acima de nós. Por natureza, ele é Deus. Ele é o infinito, a imensidão. E nós sempre vamos ser finitos, mas pela graça dele, pela bondade dele, pela misericórdia dele, ele quer nos parear com ele. É um absurdo, eu sei, é uma coisa louca. Até a gente mesmo questiona isso. Eu acho que, com certeza, esse é um dos frutos do pecado, a gente questionar isso, esse sonho de Deus, questionar a vontade de Deus, achar que Deus está louco. É exatamente a mesma coisa que Lúcifer pensou, que os anjos demoníacos lá que caíram pensaram: Deus está louco. Deus está louco, virou topo. Eles pensam desse jeito e fizeram a gente pensar igualzinho a eles. Então hoje o ser humano tem dificuldade para entender isso, que ele nos quer na mesma igualdade. O ser humano tem dificuldade. Culpa de quem? Do demônio que nos colocou essa mentalidade. Porque ele pensava desse jeito. Ele se revoltou contra Deus por causa desse projeto de Deus. Ele não aceitou essa loucura de Deus. Ele falou: não é normal isso aí. E outra coisa que ele sentiu: inveja de nós. Ele nunca ia ter essa condição. Deus não colocou os anjos nessa condição. Os anjos para sempre vão ser servos. Sempre vão ser servos. Né? E eles têm que aceitar a vontade de Deus, porque foi essa a vontade de Deus para eles. Então ele não aceitou. Ele queria também ser como nós. Então ele sente uma inveja de nós gigantesca. Mas não tem o que fazer. Ele tinha que ter aceitado a vontade de Deus. Então, por isso que nasceu o mal. Porque nasceu dele, em primeiro lugar. E ele colocou o mal na gente. Esse mal a gente tem, infelizmente a gente não consegue entender isso. Mas Jesus, ele trouxe pra gente, né, a liberdade da gente poder dizer sim. E quando você diz sim para o Fiat, ele abre a sua mente. Ele abre a sua mente para você aceitar essa verdade. Quanto mais sim você fala, quanto mais você vive na divina vontade plena, com toda a sinceridade, você abre a sua mente, mais você vai penetrar nesse segredo de Deus. Mais você vai penetrar nesse mistério. Então, é isso que Nossa Senhora viveu. Essa é a santidade de Maria. A santidade da filha da divina vontade plena, totalmente. O triunfo total. Ela é o maior exemplo do triunfo. O exemplo total de triunfo. Luísa também foi. Mas como a gente conhece mais a história de Maria, né, todo o entendimento da história de Maria, porque ela mesma contou essa história para Luísa entender, então a gente não vê a Luísa dessa forma. Mas a Luísa é também o triunfo, também. Ela também está no mesmo patamar que Deus está, pela graça. Junto com Maria, ela é rainha lá no céu, né? Foi decretado isso no livro do céu, que ela e Nossa Senhora e Jesus representam a Trindade aqui na Terra. Jesus tem a Trindade do céu
e tem a Trindade da terra. Então, o governo da terra está na mão de Jesus, que ele é o Cristo Rei, mas as duas rainhas ajudam a governar a terra junto com ele, a Luísa e Nossa Senhora. Então é muito incrível o mistério que o livro do céu traz pra gente. É muito incrível, muito incrível, muito incrível mesmo. Aí vamos passar pra frente. Aí Jesus vai dizer, olha como ele fala: é o meu costume escolher as almas mais vis, incapazes e pobres para as minhas maiores obras. A minha própria mãe nada de extraordinário tinha em sua vida exterior. Nenhum milagre, nenhum sinal tinha que a fizesse distinguir-se das demais mulheres. Seu único distintivo era sua perfeita virtude, que a muito pouco chamava a atenção. E aos demais santos dei o distintivo dos milagres, e a outros os adornei com as minhas chagas. A minha mãe nada. Olha só que interessante, né? Porém ela era o portento dos portentos, o milagre dos milagres. Aí ele falando, confirmando que ela é o triunfo da criação. Ela era o portento dos portentos, o milagre dos milagres, a verdadeira e perfeita crucificada. Nenhum outro é semelhante a ela. Então a gente tem esse mistério. Claro que ele tem o costume de escolher as almas mais vis, incapazes e pobres para as maiores obras. A minha própria mãe nada de extraordinário tinha em sua vida exterior. Né? Olhando para ela, ninguém via nada de extraordinário. Nenhum milagre ela fazia. Nenhum sinal tinha que a fizesse distinguir-se das demais mulheres. Seu único sinal era sua perfeita virtude, muito virtuosa. Né? Por causa que ela dava toda a sua vida para Deus, ela né, vivia só para Deus. E a que a muito poucos chamava atenção. Poucos via isso nela. Né? Às vezes podia até achar que ela era exagerada até. Né? E aos demais santos dei o distintivo dos milagres. E a outros os adornei com as minhas chagas, os outros santos. Não tiveram isso? Né? Vários sinais diferentes que a gente dá atenção, né? Chama atenção nossa. Aos nossos olhos, nossa, que coisa, o Padre Pio, que coisa, né? Vários santos aí que a gente ouviu, né? A Santa Rita de Cássia, que coisa incrível, né? O Santo Francisco de Assis, né? Nossa, tantos santos, né, interessantes, com histórias incríveis, né, milagres incríveis e tal. Nossa Senhora nada, ele não deu nada. Jesus que dá essas coisas para ele, para os santos. E para Nossa Senhora não deu nada desses sinais externos. Aí ele fala, mas ela era o próprio portento dos portentos, o milagre dos milagres, que é porque a gente falou que ela é o triunfo do coração de Deus. E aí Jesus continua falando, o terceiro Fiat, que vai acontecer agora, que é, né, através de Luísa, vai completar essa glória do triunfo da criação em nós, os seres humanos, que vamos ser como Maria, quem aceitar o dom da divina vontade. Esse que é o detalhe. Não é para todo mundo. É só para quem aceitar. O convite é para todos. Mas só que a gente sabe que nem todos vão nem ouvir, né? Nem vão querer ouvir, nem vão querer dar atenção, não vão querer, porque estão cuidando dos seus interesses, né? Muita gente está cuidando dos seus próprios interesses, da vontade humana deles. Mas quem entrar nesse encontro com Deus e querer dar o seu Fiat plenamente, então vai acontecer que o terceiro Fiat completará a glória, a honra do Fiat da criação e será a confirmação e desenvolvimento dos frutos do Fiat da redenção. Estes três Fiats semeará a Santíssima Trindade na terra. Então a gente vai ter o triunfo, né, pleno da vontade de Deus em nós. Nós vamos ser como Maria, ter dentro de nós essas luzes do Fiat brilhando, dos mares de sabedoria, de graça, de amor, né? Sermos essa união plena ali com Deus. É incrível isso, incrível. Aí ele continua falando, a nossa bondade paterna pela alma que vive na vontade divina é tão grande que contamos as suas respirações. Ele já conta de todo mundo, mas no caso do Filho da Divina Vontade ele presta mais atenção ainda, né? Contamos as suas respirações, pulsações, seus pensamentos, palavras e movimentos para devolvê-los com o nosso e preenchê-los de amor. Então ele presta atenção em tudo. Então uma coisa que eu queria ontem falar na live, acabou a live caindo, não deu para mim falar,
que é uma coisa que eu ia explicar direitinho, que ontem eu tive uma experiência muito interessante, que Jesus ele faz eu ter experiências para poder eu contar aqui para vocês de como é a vida na Divina Vontade de uma forma muito simples, prática, sem muita milagre, porque as pessoas acham que as coisas são muito milagrosas, não é. Jesus não precisa na Divina Vontade fazer milagres milagrosos. Ontem até meu marido questionou isso. Aí eu peguei e expliquei para ele. Ele falou assim, nossa, você é hipócrita. Falou para mim, você é hipócrita. Né? Aconteceu o fato, eu vou contar o fato desde o começo. Que tem a ver com vocês. Né? Aí eu peguei, ele veio falar para mim assim, Aline, a sua amiga Cíntia vai vir aqui em casa e eu tô com medo porque ela vai vir, não sei da onde, não sei por onde ela vai passar e tem que usar máscara. Eu fiquei muito chateada na hora. Fiquei muito chateada. Falei, não, de jeito nenhum. 20 dias de máscara, judiação. Eu amo o próximo como a mim mesmo. Eu não gostaria de fazer isso comigo. Não gostaria que fizesse isso comigo. Eu vou fazer isso com a pessoa na hora, olha só, né? E eu briguei. Briguei na hora. Você tá entendendo? Que você não fala Fiat toda hora. Você não fala Fiat assim, automático. Não funciona dessa forma. Então é isso que Jesus está querendo dizer aqui, ó. Olha só. A nossa bondade paterna pela alma que vive na vontade divina é tão grande que contamos as suas respirações, pulsações, pensamentos, palavras e movimentos para devolvê-los com o nosso. Então ele faz um processo. Acontece um processo todo santo dia que você diz Fiat, que você fala divina vontade, reina na minha vontade em todos os atos que você faz. Então naquele primeiro momento que meu marido me deu essa ordem, eu falei não. Eu fui aquele filho que Jesus fala lá. O pai chegou nos 2 filhos. Eu já li isso na outra palestra. O pai chegou nos 2 filhos. Para um ele disse, filho, vai para a roça trabalhar. E o filho falou assim, tá bom pai. E não foi. Aí chegou no outro filho e falou assim, filho, vai na roça trabalhar. Tá bom, não pai, não vou não. E depois foi. Aí ele pergunta para os apóstolos, quem foi que fez a vontade do pai? Foi o segundo. Que disse não, mas foi. Então eu fiz a mesma coisa. Por quê? Porque é isso que Deus quer. Ele não quer que você diga assim automático. Seria ótimo se a gente fosse assim. Tá bom, pai. E nem pensa. Mas a gente está num processo. É num processo. Não é assim. Entrei na divina vontade, eu já falo sim para Deus todo momento. Eu sou santa, santa, santa. E nunca vou ter uma rebeldia, nunca vou ter... Não é assim que funciona. É assim. Acontece a situação. Tem uma ordem expressa de uma autoridade. Não quero isso. Faça assim. Aí você fala, não, mas... Não, mas... Aí depois você vai rezar. Você está na divina vontade o dia inteiro. Você confiou a sua vida para a divina vontade. Você pediu para Deus tomar a sua vontade. Então o que Deus faz? Aline, filha, o que é isso? Ele vem conversar com você e você ouve. Esse é o diferencial do filho da divina vontade. Você ouve o pai. Ouve o pai vem. Filha... É assim. Opa, quem é a autoridade que eu coloquei sobre a divina vontade na sua vida? Seu marido. Eu não coloquei seu marido à toa na sua vida. Se ele está dizendo isso, é ordem minha, através dele. É o correto. Ponto final. Aí eu pensei, aí eu cheguei, até confirmei com meu filho. Falei, o que você acha? Aí ele confirmou, mãe, o pai tá certo. Sim, aí depois eu falei com a Cíntia. Falei, Cíntia, meu marido falou isso. A Cíntia falou, claro, tá certíssima, isso mesmo, a vontade divina, vamos lá, né? É uma obediência e tal. Você, pra confirmar essa história, né? Você poder perceber como é que Deus age. Porque você foi falar comigo. Aí você falou que estava chateada. Aí, na mesma hora, eu te respondi. Eu falei, não, sem problema, fica na paz. E foi verdadeiro, entendeu? Por quê? Porque na mesma hora que você falou comigo, Jesus falou assim, filha, é a proteção da família, entendeu? Ele está protegendo, porque assim, às vezes a gente vê uma coisa dessa, e a gente acha, nossa, a pessoa está, né? A pessoa está pensando que a gente está doente, né? Ou tal coisa. Só que não, na mesma hora que você falou comigo, Jesus falou, filha, é a proteção da família. Por quê? Porque ele já não queria deixar isso entrar na minha mente, entendeu? Já não colocar essa barreira, porque quando você coloca o pensamento de maldade, é como você fala a natureza de intenção, entendeu?
a pureza de intenção, a intenção dele é boa, ele não está errado. Só que se eu tivesse deixado entrar isso na minha mente, de errado, automaticamente para mim ia ser entendeu? Aí eu respondi para você, Jesus confirmou. Tanto é que eu vim com o Diego e eu falei com ele, entendeu? Eu falei, não, ele está mais do que certo, entendeu? Eu comentei com ele. Aí até ele comentou comigo também sobre a questão que ele anda com todo mundo também, mas ele tem esposa, tem cuidado e tudo. Que ele até, eu comentei com ele sobre a questão de ônibus, ele falou, não, ela tá certa, porque ônibus entra a gente, sai gente, e não, ninguém sabe. Por isso que eu falo, que não é automático, é que nem eu sempre falo com os meninos no grupo. Você, às vezes, que nem eu mesmo. Eu vim pra cá e não falei com você, queria fazer uma surpresa, não falei com você, entendeu? Aí o que foi que aconteceu, né? Teve tudo que veio depois. Eu nem imaginava mais que eu ia estar aqui, sinceramente. Eu pensei que eu ia voltar pra Bahia, eu fiquei triste, eu falei, nossa, vim com metade do caminho comprido, entendeu? Só que assim, a divina vontade não é um sim automático, você vai ali e você lembra da obediência, até você colocou embaixo. Santa obediência, eu falei sim, obediência, entendeu? É bem isso mesmo. Aí então é isso, aí Jesus vem e fala pra você, filha, o que tinha que ter acontecido no pecado de Adão? Eu já conversei isso várias vezes aqui. Era pra ele ter ido conversar com o pai. Depois que fez errado. Comeu a fruta, tinha que ter ido lá conversar com o pai. Pai, ela comeu a fruta, pai, e agora como que vai ser? E aí ouviu o pai, mas só que ele não deu ouvidos. Deu ouvidos a ela no caso, né? Só, não sei que rolo que ele fez lá, que ele ficou com medo do pai. Ele não foi lá com o pai. Se ele tivesse ido com o pai ia falar, não, a gente perdoa vocês, vamos purificar isso, vamos, né, eu vou explicar pra você, tudo que vocês abriram a mente de vocês aí, que essas coisas que o demônio falou, vou explicar tudo como que funciona, vou explicar tudo direitinho como que é, e a gente vai fazer tudo do jeito que eu quero, e aí vocês vão obedecer. Vai ser do jeito perfeito. Ia dar tudo certo, mas eles não fizeram esse processo. Tá? Então, a gente, no primeiro momento da nossa vontade humana, a gente vai pensar com a nossa cabeça humana. Depois, a gente ouve Deus. E aí Deus fala, mas é assim que tem que ser feito. Desse jeito. E aí você fala, tá bom, pai, eu vou fazer do seu jeito. É aquela história do filho que disse não, mas que foi. Então eu disse não, mas depois eu fiz a vontade de Deus. Eu não saí da vontade de Deus nem por um instante. Se você não tivesse ouvido, você tinha saído da vontade de Deus, né? Eu não saí. Ficar desobediente. Então eu não saí da vontade de Deus nem por um instante. Nem por um instante, né? E também não magoei a minha amiga. Sim. Que ela viu que eu não é a sinceridade. Não tem maldade, não tem. Quando a gente faz as coisas com sinceridade, e eu vivo assim. A minha vida tem que ser assim, né? A vida na divina vontade é essa sinceridade. Ela é essa clareza, essa luz. Divina vontade, ela confirma, né? Também as coisas. Tudo. Né? Gente, a coisa mais incrível é a vida na divina vontade por ser essa liberdade, por ser essa verdade. Por ser essa verdade muito clara, de uma bondade muito clara, né? De uma luz brilhante constantemente que você vive em pleno dia. Jesus fala que a gente vive em pleno dia. Por que a gente vive em pleno dia? Porque a gente não fica mascarando, maquiando as coisas, né? Eu poderia esconder um monte de coisa das pessoas para poder manter as aparências, para poder manter uma ordem, escondendo. É a maior burrice que tem. Tudo que a gente faz, na verdade, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu aqui na minha casa, tudo eu conto pro meu marido. Tudo. Eu nunca escondo nada. Nada. Ah, mas olha, por que ela tá vindo pra cá, né? No caso, por que ela tá vindo pra cá? Ela não tava lá, como que é isso? Da onde que ela veio? Ele perguntou tudo, eu expliquei. Nossa, mas quanto tempo que ela tá aqui em São Paulo? Eu falei, tá um tempo já. Foi assim, se assado, contei tudo. Não tem motivo. Nossa, mas aí, como que é isso? Tá. O marido pergunta tudo. E a gente tem que... Eu falo tudo, explico tudo, com detalhes, com tudo. Não gosto de briga, não gosto de confusão, não gosto de rolo, não gosto que a pessoa fica descobrindo as coisas depois. Mas você não me disse isso. Nossa, mas eu não sabia disso. Gente, a coisa mais horrível do mundo é esse tipo de vida. Esse tipo de vida é horrível. Mas ué, como que é isso? Da onde que veio? Né? Aí eu faço isso com as meninas também, na comunidade. Eu falo pra elas, conta as coisas direito.
Fala tudo o que aconteceu com detalhes, porque eu só posso te ajudar se você contar com detalhes. Se você esconder alguma coisa de mim, eu não posso te ajudar. Até chamei a atenção da minha amiga aqui. Falei pra ela, se você tivesse contado tudo, você não tinha caído numa fria. Né? Mas aí, tudo bem. Mas produziu muito fruto. Produziu, é isso que eu falei. Produziu muitos frutos. Deus quis que fosse assim. Eu falei pra ela, Deus quis que fosse assim. Então eu não... Deus permite. Né? Deus usa, ele resolve. É tipo assim, se você tá na divina vontade, é uma coisa que aconteceu no caso dela. Se você tá na divina vontade, Jesus dá uns sinais pra você, que você tá indo numa direção da sua vontade humana. Mas depois você fala pra Jesus, desculpa, eu acho que eu fiz escolha errada. Olha só. Aí cai a ficha. Aí ele não vai brigar com você. Você vai falar pra ele assim. Ele vai, não quer dizer que você pecou, tá? Porque não tem pecado na divina vontade. Ele vai falar assim, tá certo, você saiu da minha vontade por um instante ali, né? Eu te dei sinais de que não era pra você fazer isso, você fez, mesmo assim, porque você foi obstinada nessa vontade humana. Tudo bem, você quer voltar pra divina vontade? Amém, então vamos conversar. Então eu vou mudar, eu vou transformar toda essa realidade em bem. Sim. E as coisas vão virar um bem. Né? E aí vai transformar em fruto. E aí, para todos os sentidos. Ele não transformou só para ela, transformou em frutos para mim, transformou em frutos para a comunidade, transformou em frutos para a pessoa que trouxe ela para cá, para quem acolheu ela, transformou em frutos em tudo, todas as direções. Todo mundo vai colher fruto, todo mundo. Claro, depende da disposição da alma. Se a pessoa falar, nossa, Senhor, realmente alguma coisa aconteceu, no caso da menina que acolheu ela, né? Nossa, Senhor, realmente alguma coisa estranha aconteceu, porque ela não quis ficar mais na minha casa. Por causa, o que será que tem de errado? Será que do que lá? Às vezes, no primeiro momento, ela vai culpar. De repente, ela prefere culpar a pessoa. Ah, a culpa é dela. Ela que é fechada, ela que é desconfiada, ela que é encrenqueira, ela, né? Depende dela. Depende da alma. Depende dela. Agora, se ela fala assim, não, peraí. É uma pessoa boa. É uma pessoa simples. Uma pessoa que tava tudo bem, de repente, alguma coisa aconteceu. Eu fiz alguma coisa errada. O que será que eu fiz de errado? Como que é isso? Tá. Aí você faz uma análise, liga todos os pontos e fala, eu acho que tá alguma coisa em desordem na minha vida. Vou consertar. Não é mesmo? Sim. Então vamos pra... Ela não vai ouvir o live, né? Então tá bom. Tomara que ouça, porque daí, né? Alguma coisa entra, né? Mas tá bom. A nossa bondade paterna pela alma que vive na vontade divina é tão grande que contamos suas respirações, pulsações, pensamentos, palavras e movimentos para devolvê-los com o nosso e preenchê-los de amor. Em nossa ênfase de amor, dizemos à criatura, ela nos ama e devemos amá-la. E enquanto amamos, exibimos dons e graças que surpreendem céus e terra. Fizemos isso com a nossa rainha. Exibimos tanto que mais você sabe o que essa exibição significa? Então vamos para frente aqui. Estamos olhando para nós mesmos e queremos dar tudo, porque somos tudo o que possuímos. A dessemelhança nos causa dor. Gente, é um trecho tão incrível isso aqui. A dessemelhança, né? Lembra? Eu fiz aqui? A dessemelhança dele estar acima e a gente abaixo, os pés dele, causa dor. Ele não gosta, porque não foi esse projeto dele. Ele não gosta da gente aqui embaixo. Ele quer a gente aqui junto com ele. Imagem e semelhança. Né? Então ele fala que a dessemelhança da criatura com a gente nos causa dor. Não estaria conosco com a confiança de uma filha e com aquela confiança que vem de compartilhar os mesmos bens e os mesmos dons. Gente, já imagina você ter os mesmos dons de Deus? Você tem uma noção do que é isso? É isso que eu estava falando na live ontem, quando a live acabou. Era isso que eu queria falar, porque daí as pessoas devem ter pensado um monte de besteira, porque a gente não conseguiu terminar a live. Era isso que eu estava falando ontem, que Deus ele não tolera que a gente, né, esteja abaixo, que Ele quer a gente... Ele, claro, por natureza e nós pela graça, pela misericórdia. Mas Ele quer. Isso a gente não tem que questionar mais. A gente só fala, Fiat, o que Deus quer, eu quero. Pai, se o Senhor quer, eu quero. Eu não quero ter na minha cabeça nada do demônio. Eu não quero que o demônio esteja
usando a minha cabeça para me pensar como ele pensa, achando que o Senhor é doido, que o Senhor não é doido, o Senhor sabe o que o Senhor fez esse projeto, o Senhor tem todo o direito desse projeto se concretizar do jeito que o Senhor planejou. Quem sou eu para arrumar confusão? Isso vai ser pro meu bem, para que eu vou arrumar rolo? Eu quero mais que o Senhor venha e me transforme, me cure, me transforme nessa pessoa que o Senhor deseja que eu seja, né? De eu poder estar contigo. Aí eu digo não, mas depois eu falo, não, Pai, tá certo. Você olha nos olhos de Deus, Pai, tá certo, o Senhor tá certíssimo. Você caiu por um tempo, você caiu, depois você levanta de novo. E aí continua andando com Ele. Na verdade, a obediência, no amor, não tem esse negócio. Então é muito importante isso, né? Não estaria conosco com a confiança de uma filha e com aquela confiança que vem de compartilhar os mesmos bens e os mesmos dons. Essa diferença, essa disparidade seria um obstáculo para formar uma única vida e amar uns aos outros como um único amor. Então, quando nós vivemos na divina vontade e vivemos essa igualdade e semelhança com Deus, nós amamos os outros também, os nossos irmãos, seres humanos também, do mesmo jeito que a gente ama, Deus ama. Entendeu? O amor de Deus é tão grande que a gente ama com o coração de Deus. A gente consegue ter essa coisa quando a gente chega em Deus. A gente, quando está abaixo de Deus, a gente ama com o nosso amor baixo. Então é um amor falho. É um amor que não tem fruto nenhum. Agora, quando você chega nessa semelhança com Deus de obediência, você vê como Ele ama as criaturas, você vai amar o seu irmão, o seu esposo, o seu filho, do jeito que Ele ama. Porque você está vendo o jeito que Ele ama. E Ele te dá esse suporte. Ele se torna um suporte para você. Então você pode amar esse irmão com tudo que você pode. Com tudo que você tem. Porque é Deus quem ama. Por exemplo, outro exemplo eu vou dar da Cíntia, dela estar aqui, né? Quando eu fiz a proposta para ela, que ela viesse para minha casa, pelo amor de Deus, vem para cá, né? Vem para cá, eu vou te resgatar aí, entre aspas. Né? Vem aqui para minha casa, eu quero você aqui, vamos passar Páscoa comigo, vai ser uma felicidade. Não era só por causa do que você estava vivendo lá, era uma alegria também poder aproveitar isso, né? Olha, era um motivo para poder. Eu falei para as meninas, eu não faço nada por minha própria vontade. Eu faço isso sempre as coisas empurradas. Sempre as coisas empurradas. Então era o empurrão de Deus para poder trazer a Cíntia para minha casa. É aquilo que ela falou, quase que eu fui embora para a Bahia, nem ia te ver. E realmente, se não fosse vontade de Deus, se não fosse vontade de Deus que ela estivesse aqui, ela não estaria aqui. De jeito nenhum. Porque foi difícil no dia. A gente não sabia o que fazer. O valor, eu não tinha condição de pagar, gente. Eu não teria. Eu teria que... Se eu chegasse no meu marido e falasse, meu marido é 500 pau pra poder ir lá buscar ela, meu marido não tem esse dinheiro. A gente não tem de onde tirar. Claro que se ele quisesse fazer um esforço, ele consegue dinheiro quando ele quer. Quando a gente quer o dinheiro, alguma coisa, a gente consegue, você sabe disso. Mas só que ele não tem nada a ver com a Cíntia. É só eu que tenho. É complexo. Mesmo assim, o meu marido estava disposto. Olha, gente, no final do dia, depois que tudo aconteceu, o milagre que Deus fez, né? De surgir o dinheiro e tal, o meu marido falou assim, como que eu faço para eu buscar a sua amiga? Ele falou isso para mim. Vamos dar um jeito. Ele ia dar um jeito, porque ele viu a minha preocupação. Então, quando é vontade de Deus, vai acontecer. Vai acontecer. O milagre acontece assim, de um jeito ou de outro, ia acontecer. Ela ia vir pra cá do mesmo jeito. Se dependesse só de mim e do meu marido, e ela ia vir do mesmo jeito. Mas só que Deus, Ele sabia. Ele não quis que a gente se prejudicasse financeiramente, né? Sim. E aí aconteceu que deu tudo certo. Deu tudo certo, graças a Deus, deu tudo certo. Né? E que eu não precisasse fazer vaquinha, né? Não precisasse fazer nada, não precisasse incomodar ninguém. Né? E daí deu tudo certo, graças a Deus. Mas é um exemplo que eu tô contando pra vocês, que quando você ama um irmão, quando você ama um irmão com Deus, Ele é o suporte, Ele resolve tudo. Você pode amar uma pessoa e querer fazer uma coisa impossível por ela, que você não teria capacidade de fazer sozinho, não ia conseguir de jeito nenhum fazer sozinho.
Mas ele, com ele, você consegue. Com ele te dá todo o suporte para isso. Entendeu? Mas só que tem que ser a tua vontade, ele empurrando a tua vontade, você falando sim. Sim, eu quero ela aqui. Seja o que Deus quiser, né? Eu quero ela aqui. A minha parte é essa. Ela quer vir também. Vai ser bom para ela. Em todos os sentidos, ela vai ser bom para ela. Vai dar tudo certo, bom. Então aí Deus, ele vem e cobre. E aí você caminha junto. Então dá para você fazer milagres. Milagres, porque pra mim é um milagre. Ela tá aqui, é um milagre. Pra mim é um milagre, não é? Pra mim também. É um milagre. Da divina vontade. Não tem dúvida. Fruto, né? Fruto, na realidade, é fruto da divina vontade. Totalmente, é um fruto, Como né? eu falei pra você, como eu disse, você desde o começo, eu falei, Alinaldo, eu não vou até aí porque a Maria tinha carro, mas eu tinha que depender dela, era longe, entendeu? Ela tem um filho especial, expliquei tudo pra você. Entendeu? Ela tem um filho especial. Ainda ontem mesmo ela falou uma coisa. Não vou levar você lá, porque aí vai ficar tarde, e aí eu não vou fazer uma viagem de quase 3 horas de carro com a Arthur, para depois voltar com a Arthur, entendeu? Então, eu não, né? Assim, até eu falei pra ela, eu falei, ó, meu intuito foi vir pra Vilarinho, mas a Arthur só deve ser dela. Entendeu? Por causa disso. Então, você vê, gente, é caro, gente. Praticamente o valor para vir da casa da menina pra cá é mais do que uma passagem de avião. Pois é. Eu achei um absurdo. Achei um absurdo. Como que pode, de uma cidade de São Paulo para outra cidade de São Paulo, ser mais caro do que você ir daqui pra Bahia? Como que pode um negócio desse? É uma coisa assustadora, como as coisas é cara. O custo da vida da gente é muito caro. Sim. A gente, né, não poder... Eu fiquei, assim, muito nervosa no dia. Eu falei, Jesus do céu, eu não tenho nenhum real para ajudar minha amiga. Eu vivo na divina vontade, o Senhor fala que eu tenho tudo. Eu fiquei conversando com Jesus. O Senhor fala que eu tenho tudo. Cadê o tudo que o Senhor fala que eu tenho? Cadê ele? Eu não tenho nada. Cadê o tudo? Aí Jesus veio. Eu vou te provar que você tem tudo. Vou te provar, Jesus fez isso. Vou te provar que você tem tudo. Você tem ele, você tem tudo. Eu que mando aqui na terra. E eu tinha pedido um sinal para a divina vontade que eu nem imaginava que seria a Cíntia, que ia vir aqui em casa. Eu pedi um sinal para a divina vontade. Falei assim, divina vontade, se você existe, foi antes. Se você realmente existe na minha vida, se você realmente tem esse poder, você é soberana e manda em tudo. Se você realmente é a dona desse universo, tudo você decide. Se você decidir, ninguém segura você. Me mostra, me dá um sinal. E aí quando foi no dia seguinte, aconteceu uma coisa que era impossível aos nossos olhos humanos acontecer. Pra mim era impossível aos meus olhos. Não tinha, gente, não tinha. Meu marido tá doente. Não tem R$1. Tô falando sério, não tenho. Meu marido não tem. Essa noite ele falou assim, Aline, tem que fazer compra. Não tenho R$1 pra fazer compra. Como que vai fazer? Aí ele falou assim, vou ter que esperar até quarta-feira. Eu falei, fique em paz que Deus vai providenciar. Até quarta-feira a gente vai ter. Por enquanto, o que tem tá bom. Não precisa de nada. Não tá faltando nada aqui em casa. Se precisar, Deus vai arcar, né? E aí eu falei pra ele, eu nunca mais vou duvidar da divina vontade. Eu falei pra ele. Porque uma coisa que eu achava impossível era trazer a Cíntia aqui, ela veio. Então pra mim não existe impossível mais. Então é uma coisa clara. Então é isso que Deus quer. Que é o que quer dizer isso. Né? A criatura se vendo diferente de nós, não estaria conosco com a confiança de uma filha. Então é essa confiança que Ele quer. Ele não quer que você fale pra Ele assim, pai, o Senhor me disse que eu tenho tudo, mas cadê o tudo? Ele quer que você confie nele. Mas essa confiança nele é essa realidade, você pedir. Pai, por favor, pai, se o Senhor disse, eu quero. Pai, você tem que ir até o pai. Se você não chegar no pai e falar pra ele, você vai no quarto do pai. Você vai lá no lugar onde o pai tá, no escritório do seu pai. Pai, o Senhor me disse que a gente tem tudo. E aí, agora eu preciso daquele novilho gordo pra comer com meus amigos, pai. Não é isso que o filho mais velho tinha que ter feito? Pai, eu queria fazer uma festa. O Senhor me disse que eu tenho tudo, agora eu quero a festa. Quero o novilho mais bonito. Lá pra mim poder portar com meus amigos. O Senhor falou que eu tenho tudo, que tudo que é seu é meu. Então eu quero. Tem que pedir pro pai. Você acha que o pai vai dar as coisas sem você pedir?
Mas se você não pedir, como que ele vai te dar? Você tem tudo, mas só que você tem que pedir. Ah, não, Aline, eu não quero pedir. Eu quero eu lá pegar um novilho e pegar e fazer. Mesmo se você fizer isso, o pai, ele vai falar, nossa, mas não falta de educação, não falta de respeito, não veio nem pedir pra mim, foi lá e pegou, mas ele perdoa. O pai é assim, ele perdoa. Se você ainda for orgulhoso nesse grau, ah não, eu não quero ter que incomodar meu pai não, ele tá lá ocupado no escritório dele lá, eu não quero incomodar ele não. Gente, isso mostra falta de confiança, mas se você fizer isso, o pai chega em você e fala, nossa, mas... Ai, desculpa pai, perdão. Tá bom, filho, eu perdoo você. É assim que Deus é. Deus é desse jeito. Quantas vezes a gente passa na frente do pai e decide as coisas por nós mesmos? Foi o que aconteceu, né? Decidiu as coisas por ela, depois o pai falou, tá bom, filho, eu conserto isso aí. Eu conserto, você vai pra casa da Aline. Mesmo assim, você vai pra casa da Aline. Faz que nem essa sala. Eu não parecia de salvor. Ai, meu Deus do céu, você vai. Pode ficar em paz que você vai pra casa da Aline. Era essa a sua intenção inicial, é essa a intenção que a gente vai concretizar. Eu perdoo, pode deixar, eu te perdoo, não tem problema não. É assim que funciona, Deus ele é assim. E as coisas acontecem na paz. E na paz. E na paz. Na paz, com a tranquilidade muito grande, uma felicidade muito grande, né? Viver em nossa vontade é exatamente isso. Olha só, é uma única vontade, um único amor, bens comuns. Em tudo o que pode faltar na criatura, damos-nos para compensá-la em tudo. Aí, gente, tudo que eu falo, Jesus completa na frente. A gente está tão unido. Vocês estão vendo como a gente está unido? Como eu e o Pai, a gente está tão unido que eu acabei de falar que ele compensa e agora ele mesmo concretiza no próximo slide. Passei para frente. Ah, mas você já sabia. Não, a gente nunca sabe. A gente escreve aqui, copia. Você acha que guarda na cabeça? Um monte de trecho, 36 volumes. Você não... Aí agora que eu vim fazer, eu fiz esse slide ontem de tarde. Você acha que eu ia lembrar a ordem do slide? Ah, não tem script nenhum aqui. Ó, ela tá de prova que não tem script. Ó, nunca tive script para poder fazer nenhuma palestra da Divina Vontade. Né? Tudo é espontâneo, tudo sai pela experiência viva, pela prática viva. É assim que é a minha missão, né? Então, aí ele fala assim, ó, em tudo que pode faltar dinheiro, condições, fé, confiança, tudo, a obediência, tudo, ele compensa em tudo, né? Ele vai e vem, filha, obedece ao marido, filho, eu faço por você, segura as pontas aí, fica firme, eu vou fazer, você não precisa fazer vaquinha, não precisa se preocupar, não precisa emprestar, não precisa fazer nada, não precisa fazer nenhuma loucura, não precisa nada disso, não precisa usar seu cartão de crédito sem ter condições para pagar depois, não precisa de nada disso, eu vou resolver. Ele falou pra mim no dia, ele falou assim, fique em paz porque ela mesma vai dar o dinheiro. A própria pessoa que trouxe ela vai dar o dinheiro. Jesus falou pra mim, sério. Jesus falou pra mim. Ela vai resolver. Eu falei, nossa, então eu vou ficar quieta. Peguei, eu já tinha escrito umas coisas pra algumas pessoas que eu ia pedir dinheiro. Eu pedi até pra Poliana, pode perguntar pra Poliana. Cheguei até na Poliana pra incomodar ela. Poliana, você não tem algum dinheiro pra emprestar pra me trazer assim? Cheguei com a Michele. E aí, depois eu apaguei tudo, algumas coisas que eu tinha escrito explicando o motivo, eu apaguei tudo, pra poder elas não saber, elas não tinham visto ainda. Apaguei tudo, pra eu não contar nenhum detalhe. Porque Jesus tinha acabado, na hora que eu estava escrevendo para Poliana, Jesus falou assim, filha, não precisa, eu já resolvi tudo. Falei, nossa, não precisa não. Aí eu peguei e apaguei. Porque nessa hora que você falou comigo, eu estava lá no quarto, eu estava conversando com você. E aí quando eu parei de conversar com você, eu olhei no meu WhatsApp. Aí ela tinha feito o depósito, entendeu? Aí eu mandou um monte de coisa, né? E mandou um depósito. Aí eu fui e perguntei, eu cheguei lá e eu perguntei pra ela, nós estamos na mesma casa, que eu achei até desproporcional, vou ser muito sincera. Como é que eu tô aqui na mesma casa que você vai querer falar comigo pelo WhatsApp? Você tá aqui do lado. Aí eu falei, nossa, não é mais fácil chegar até mim? Ele me fala, não, mas porque você estava no telefone,
E aí eu fui vendo, eu falei, meu Deus do céu, porque você já tem falado comigo. Foi bem quando você me respondeu, você falou assim, tia, fica tranquila. Jesus falou pra mim que ela vai ficar com isso aí, pode ficar tranquila. Aí, na mesma hora que eu abri o WhatsApp, eu estava lá. Eu falei, nossa, me veio na vontade, me veio na minha vontade, entendeu? Eu fui lá, agradeci, entendeu? Incrível, incrível. Então, aqui, ó, em tudo o que pode faltar na criatura, nós damos-nos para compensá-la em tudo e para dizer o que nós queremos, você também quer. Nosso amor e o amor dela são um único amor. E como nós a amamos, ela nos ama. Então, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam. Essa é a palavra da Bíblia que encaixa aqui perfeitamente, que é a pura verdade, né? E aí ele fala aqui, e dona da grande herança de nossa vontade... Não, pulou de novo, oh, meu Deus do céu, tá pulando meus... Aqui eu acho que é isso. Será que falta força? Esse é o próximo. Será que nos falta força? Falta força para elevar a criatura ao nível de nossa imagem? Para fazê-la possuir nossos bens, para que ela possa viver em nossa vontade? Minha Mãe Celestial, desde o momento em que ela existiu, possuiu a vida do meu divino Fiat. Amamos a criatura com um amor gêmeo. Olha só, gente. Amamos a criatura com um amor gêmeo. Olha que mistério isso aqui. Nosso amor por ela é tal que, assim como temos nossa hierarquia de anjos, bem como as várias ordens de santos, a grande senhora imperatriz... Aí, ó, puxou, tá vendo? Imperatriz e dona da grande herança de nossa vontade, chamará a seus próprios filhos para que possua a herança dela, quando nosso reino for estabelecido na terra. Olha que milagre, que coisa incrível, né, de Nossa Senhora. Nós daremos a ela a grande glória de tê-la na nova hierarquia que será semelhante aos 9 coros dos anjos. Então ela terá o coro de serafins, de querubins e assim por diante, bem como a nova ordem dos santos que viveram em sua herança. Então Nossa Senhora, ela tem pessoas que ela escolheu, né? Os pastorinhos, os videntes dela, né? As pessoas que ela chamou, os padres, os sacerdotes dela. Ela tem todas essas pessoas que viveram para ela, o Papa dela, né? O Papa João Paulo II é o Papa dela, né? Vários papas dela, não é só ele não, tem outros papas que era dela. Então, essas pessoas que viveram para ela, né? Ela vai chamar. E aí eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu não sinto que eu sou dela. Nunca senti. Isso é uma coisa que ela sempre deixou claro pra mim, que eu não sou dela. Assim, entre aspas, nesse grau, né? Que tem os santos de Jesus. Quando eu encontrei toda essa santidade minha, essa busca da santidade, essa espiritualidade minha, não foi por meio de Maria, eu sou sincera. Foi por meio de Jesus, pela misericórdia, né? Pela Santa Faustina, foi pela Jesus misericordioso. Eu sou honesta. Então eu e ela, ela é minha mãe. Eu a amo demais, mesma coisa, igual todo mundo, né? Mas só que eu não tenho essa intimidade que ela tem com outras pessoas que ela tem. Eu não tenho essa ligação com Nossa Senhora tão íntima como eu tenho com Jesus. Eu tenho mais com Jesus do que com ela. Então, aí eu e ela, a gente já conversou, a gente já se entendeu. Falei assim, mãe, ela deixa muito claro, né? Quando eu li essa parte assim, já veio na hora, né? Jesus já clareia na minha mente. Eu falei assim, você sabe que você não é um desses da herança dela, né? Você é da herança de Jesus. Eu falei, tá bom, não tem problema, né? Não deixa de ser dela, né? Mas só que vai ter esses santos dela. São pessoas que realmente, assim, tiveram um relacionamento real com ela. E buscaram ela, mais ela do que Jesus. E tiveram todo né? Você tá entendendo, né? Toda a intimidade com ela. Eu não tenho ciúme, não. Não tenho ciúme, não. É uma paz muito grande. Imagina, não tem problema nenhum, né? Eu obedeci ela. Eu fui pra ele. Independente, eu fiz o certo, né? Eu fazia tudo o que ele vos disser. Então eu fui pra ele. O encontro que eu tive foi diretamente com ele, com o misericordioso, né? Então, por causa disso, eu tenho, desde sempre, desde pequenininha, sempre foi direto com Deus.
Sempre foi. Eu nunca precisei passar. Tô sendo honesta, não é que eu sou evangélica, não é que eu sou protestante, não é que eu... Mas eu nunca tive esse relacionamento tão íntimo através de Nossa Senhora para ir para Jesus. Sou honesta. Eu me consagrei a Nossa Senhora depois que eu já tinha me consagrado para Jesus, modo de falar, o coração de Jesus, né? Sempre era Jesus, sempre era Jesus, sempre ele que me escolheu. Então ele que sempre vinha até mim, propriamente já diretamente. Então não tem problema nenhum. É porque ele está dizendo aqui, ela tem os santos dela, os marcados dela, tá? Tá muito claro. E ele vai falar aqui que ele tem os marcados dele. Então por isso que eu entendi que eu era uma dele, né? Aqui, ó. Depois de tê-los formado na terra, depois de ela ter formado os filhos dela, os santos dela, ela os levará para o céu, envolvendo-se com a nova hierarquia, a recém-nascida no fiat divino, renascida em seu próprio amor, aqueles que viveram em sua herança. Que ela é recém-nascida na vontade divina, ela desde sempre nasceu na divina vontade. Então ele chama ela de recém-nascida porque desde quando ela nasceu, ela já estava na divina vontade, né? Renascida no seu próprio amor, aqueles que vieram na sua herança. Essa será a realização da obra da criação. Nosso consumantum est. Teremos o nosso reino da vontade divina entre as criaturas, graças à herdeira celestial que quis dar a sua vida por cada uma delas para fazê-la reinar. Aí ele continua aqui. Quão glorificados e felizes seremos, porque a rainha soberana terá a sua própria hierarquia, assim como mantemos a nossa. Tá vendo? Ele tem a dele. Ele tem a dele, entendeu? Ainda mais porque eu acho, pelo menos é o que eu senti espiritualmente, né? Que eu tô na dele. Não tem nada de errado. Se ela quiser que eu tenha naquela que ela fala, Aline, agora eu te puxo pra mim. Tem problema também. Eu vou pros dois. Né? Mas só que eu sou honesta. Sempre tive mais muito direto com Jesus. Assim, muito. Jesus. Eu acho que seja assim mesmo, porque eu mesmo, claro que eu tenho intimidade com Jesus, mas a minha intimidade mais é com Nossa Senhora. Sim. Eu sei, várias pessoas é assim. Várias pessoas é assim. Nossa. Tem muita gente que sabe diferenciar isso. Porque assim, eu já fui evangélica, né? Então eu já contei isso até, que foi Nossa Senhora que me trouxe de volta. Então, eu tenho essa coisa com Nossa Senhora. Sim. Entendeu? Então eu já percebi que tem essa coisa mesmo. Tem pessoas que elas sabem diferenciar claramente que elas são de Nossa Senhora ou são de Jesus. Eu já percebi isso. E não tem problema nisso. Não tem problema, tá? Não quer dizer nada, não é porque eu sou católica que eu tenho que ter essa... E eu sempre fui católica, desde sempre. Né? Então, quão glorificados e felizes seremos, porque a rainha soberana terá sua própria hierarquia, assim como nós mantemos a nossa. Ainda mais porque nossa própria hierarquia, assim como mantemos, né? Ainda mais porque nossa própria hierarquia será dela também. Então, eu serei dela também. Tá? Enquanto a dela será nossa. Enquanto a dela será nossa. Porque tudo que é feito em nossa vontade é inseparável. Então tá todo mundo unido, então não tem nada a ver. Mesmo que eu fale, eu sou mais identificado com Jesus, mas no final, todo mundo é unido, é inseparável, tá bom? Se você soubesse o quanto esta rainha ama as almas, e eu sei, ela é maravilhosa, ela ama muito. E eu choro muito pelo exemplo dela, por tudo que eu já li dela. Choro demais, me emociono demais com ela, muito mesmo. Ela, cópia fiel do seu Criador, olha para dentro de si mesma e encontra seus mares de amor. Né? Porque ela ama demais. Ela vê o próprio amor de Deus. Ela ama com o próprio coração de Deus. Porque ela está dentro de Deus, unida com a divina vontade. Então ela ama com o mesmo amor que Deus tem. Porque ela é pareada com Ele. Pela graça, né? Então é isso. Essa é a palestra. Já deu 1h33. Então... Por isso, essa santidade da divina vontade, eu acho que está muito claro, né, o que a gente falou aqui, não tem mais o que falar, muito assim, muito tranquilo, né? Então, faça você que não fez os 31 dias com Maria no Reino da Divina Vontade, que você vai ter um encontro muito lindo com Nossa Senhora, né? E eu vou ler só para finalizar o apelo que ela faz no livro dela, tá bom? Para finalizar essa palestra, que é muito importante. Aqui ela fala assim: meus queridos filhos,
Sinto a irresistível necessidade de descer do céu para lhes fazer minhas visitas maternais. Se vocês prometerem dar-me o seu amor como verdadeiros filhos e assegurar-me serem fiéis a mim, estarei sempre com vocês em suas almas, para ser sua mestra, modelo, seu exemplo e a sua mais terna mãe. Venho do céu convidá-los a entrar no reino de sua mãe, isto é, o reino da divina vontade. Estou batendo a porta do seu coração porque quero que abra. Percebe que é com minhas próprias mãos que lhe entrego este livro de presente? Ofereço-lhe o cuidado de uma mãe para que em torno dele, eu, ao lê-lo, aprenda a viver de céu e não mais na terra. Este livro é de ouro, minha filha. Formará sua fortuna espiritual e sua felicidade também na terra. Nele encontrará a fonte de todos os bens. Se estiver fraca, adquirirá força. Se for tentada, conquistará a vitória. Se cair no pecado, encontrará uma mão poderosa e compassiva que a levantará. Se estiver aflita, encontrará conforto. Se estiver fria, terá um meio seguro de se aquecer. Se ficar com fome, provará o alimento requintado da divina vontade, e com isso nada lhe faltará. Nunca estará sozinha, porque sua mãe será sua doce companhia, e com todos os cuidados maternos cumprirei minha promessa de fazê-los felizes. Eu, que sou a Imperatriz Celestial, cuidarei de todas as vossas necessidades, e se vocês consentirem a viver unidos a mim. Se conhecesse os meus anseios, meus suspiros ardentes e até as mesmas lágrimas que eu derramo pelos meus filhos, se soubessem como ardentemente desejo que ouçam minhas lições todas do céu e aprendam a viver da vontade divina, neste livro você descobrirá maravilhas. Encontrará uma mãe que os ama tanto a fim de sacrificar seu filho amado por vocês, para que possam viver a mesma vida que ela viveu na terra. Oh, não me façam triste, não me rejeitem. Aceitem esse presente do céu que lhes trago e aceitem minhas visitas e minhas lições. Saibam que eu vou percorrer todo o mundo e eu irei a cada indivíduo, a todas as famílias, a todas as comunidades religiosas. Eu percorrerei as nações, todos os povos, e, se necessário, girarei por vários séculos, até formar como rainha o meu povo. E como mãe, ela quer formar o povo dela aqui, ó. E como mãe, meus filhos, que conhecerão e farão reinar todos os lugares da divina vontade. Eis explicado o propósito deste livro. Aqueles que o receberem com amor serão os primeiros filhos afortunados a pertencer ao reino do divino Fiat. E eu, com caracteres de ouro, escreverei seus nomes no seu coração, no meu coração materno. Vê, minha filha, aquele mesmo amor infinito de Deus que quis servir-se de mim na redenção para a descida do Verbo eterno sobre a terra, me chama mais uma vez à missão e confia-me o árduo dever e sublime mandato de formar na terra os filhos do reino da sua divina vontade. E eu, com todo o cuidado e a bondade de uma mãe, faço a tarefa e lhe preparo o caminho que conduzirá a este feliz reino. Para esse propósito, eu lhes darei lições sublimes e celestiais e finalmente vou ensinar-lhes orações novas e especiais nas quais o céu e o sol, a criação e minha própria vida e a do meu filho, bem como de todos os santos, os atos dos santos estarão incluídos, para que em seu nome eles implorem o reino adorável do querer divino. Essas orações são as mais potentes, porque comprometem a própria ação divina por meio delas. Deus se sentirá desarmado e conquistado por sua criatura. Com a força desse apoio, você irá acelerar o advento do seu reino felicíssimo. E comigo você obterá que a divina vontade se faça como no céu, se na terra, de acordo com o desejo do divino Mestre. Coragem, meus filhos, façam-me feliz e eu os abençoarei. Então, esse é o apelo de Maria. Agradeço você que esteve conosco. Deus abençoe. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat. Desculpa qualquer coisa, né? Mas a gente tá aí, tá firme aí. Espero que vocês tenham ouvido a voz da Cíntia aqui. Deus abençoe a todos.